Você já se sentiu marcado? Não com uma cicatriz na pele, visível aos olhos de todos, mas com um selo na alma, uma assinatura invisível que tece a sua realidade de uma forma que poucos conseguem compreender. Uma marca que, desde cedo, te fez sentir como um observador, um peregrino em uma terra que, embora familiar, nunca pareceu ser verdadeiramente o seu lar. Se essa sensação ressoa no fundo do seu ser, como o eco de uma canção há muito esquecida, então você precisa ouvir o que eu tenho a dizer, porque não estamos falando de uma maldição nem de um fardo aleatório. Estamos falando de um chamado. Estamos falando das 7 marcas invisíveis que apenas os escolhidos carregam. Este não é um título de nobreza, não é um sinal de superioridade. É um mapa. Um mapa para uma jornada que exige coragem, que exige a renúncia do comum, que exige que você caminhe por vales de sombra e solidão para finalmente entender o propósito da sua própria luz. Muitos sentem o primeiro tremor do despertar, a primeira nota do chamado, mas recuam, assustados com a imensidão do que isso significa. Eles escolhem a segurança do conhecido, a anestesia da distração. Mas você continuou. Você não conseguiu ignorar o sussurro que se tornou um grito dentro da sua alma. E é por isso que você está aqui, agora. Para descobrir se as marcas que você carrega, em segredo e silêncio, são as mesmas que adornam as almas daqueles que vieram a este mundo com uma missão. Vamos percorrer juntos este caminho de reconhecimento, não como um teste, mas como uma confirmação, uma validação para todas as vezes que você se sentiu deslocado, para todas as noites em que olhou para as estrelas com uma saudade inexplicável, para todos os momentos em que a sua sensibilidade foi vista como fraqueza. Prepare-se, pois vamos mergulhar fundo. Vamos desvendar uma por uma as 7 marcas invisíveis. E ao final desta jornada, você não terá mais dúvidas. Você saberá quem você é e por que você veio. A primeira marca a que inicia todo o processo é talvez a mais sutil e, ao mesmo tempo, a mais implacável de todas. É a sede inexplicável por verdade. Pense na sua vida. Desde criança, talvez, você carregava uma curiosidade que ia além das perguntas comuns da infância. Enquanto outros se contentavam com as respostas prontas, com as tradições herdadas e com as verdades superficiais que a sociedade oferece como um cardápio limitado, algo dentro de você se recusava a ser saciado. Era uma fome. Uma fome não de pão, nem de água, mas de sentido. Uma sede que nenhuma conquista material, nenhum relacionamento, nenhum diploma conseguiu aplacar. Você pode ter tentado. Ah, como você tentou! Você seguiu o roteiro, estudou, trabalhou, buscou o sucesso nos moldes que o mundo define. E talvez você até o tenha alcançado. Conquistou o respeito, a admiração, a estabilidade. Mas lá estava ela. A sede, nas madrugadas silenciosas, no meio de uma festa barulhenta, no olhar vazio refletido no espelho. Um sentimento persistente de que faltava uma peça, a peça mais importante do quebra-cabeça. Essa sede te levou a lugares que outros temem. Você começou a questionar tudo, a religião em que foi criado, os valores da sua família, o propósito do sistema em que vivemos. Você não se tornou um rebelde por vaidade, mas um buscador por necessidade. A mentira, a hipocrisia, a superficialidade, elas se tornaram fisicamente insuportáveis para você. Era como tentar respirar um ar viciado. Sua alma ansiava por oxigênio, por pureza, por autenticidade. Essa busca te fez devorar livros, assistir a documentários, explorar filosofias antigas, mergulhar em práticas espirituais que seus conhecidos considerariam estranhas. Você não estava procurando um novo dogma para se agarrar. Pelo contrário, você estava tentando se libertar de todos eles. Você estava em busca da verdade que vibra,
da verdade que se sente no corpo, no coração, e não apenas daquela que se decora com a mente. O escolhido com esta marca não aceita respostas de segunda mão. Ele precisa tocar, sentir, experienciar por si mesmo. Ele entende que a verdade não é um destino, mas um caminho. E essa sede é a sua bússola, constantemente te impulsionando para fora da zona de conforto, para longe das ilusões confortáveis, em direção ao núcleo pulsante da existência. É uma marca dolorosa, pois te impede de descansar na mediocridade, mas é também a sua maior bênção, pois garante que você nunca, jamais, pare de crescer. Se você reconhece essa fome insaciável, essa recusa em aceitar o mundo pelo seu valor de face, você carrega a primeira marca. Conforme essa busca pela verdade se intensifica, uma nova camada da sua percepção começa a se desdobrar, revelando a segunda marca. Ela é um presente e um desafio, uma ferramenta de navegação em um mundo denso. É a sensibilidade magnética. Desde sempre você sentiu mais, não apenas as suas próprias emoções, mas as dos outros. Você entra em um ambiente e, instantaneamente, sabe a vibe do lugar. Você consegue sentir a tensão não dita em uma conversa, a tristeza escondida atrás de um sorriso, a falsidade por trás de palavras educadas. Para você, o mundo não é feito apenas de matéria, mas de energia. E você é uma antena, captando todas as frequências ao seu redor, quer queira, quer não. Na infância e na adolescência, isso provavelmente foi uma fonte de grande confusão e dor. Você foi chamado de sensível demais, dramático, emotivo. As pessoas não entendiam por que uma cena de filme te afetava por dias, por que a crueldade te feria fisicamente, porque você precisava de tanto tempo sozinho para se recarregar. A verdade é que você não estava apenas processando as suas próprias experiências. Você estava processando a energia de todos à sua volta. Multidões se tornaram esgotantes. Lugares com energia pesada, como hospitais ou shoppings lotados, drenavam a sua força vital. Essa sensibilidade magnética é como ter um superpoder sem um manual de instruções. No início, ela te controla. Você se torna uma esponja emocional, absorvendo a raiva, o medo e a ansiedade do coletivo. Isso pode levar a problemas de saúde, a crises de pânico, a uma sensação constante de sobrecarga. Você se sente vulnerável, exposto, como se não tivesse uma camada de pele para te proteger do mundo. É aqui que o caminho do escolhido começa a se diferenciar. Enquanto muitos buscam entorpecer essa sensibilidade com distrações, vícios ou isolamento total, você é chamado a compreendê-la. A jornada te força a aprender a arte da blindagem energética, a distinguir o que é seu e o que é do outro. Você começa a entender que essa sensibilidade não é uma fraqueza, mas um sistema de orientação divina. É ela que te permite sentir a verdade por trás das palavras. É ela que te conecta profundamente com a natureza, permitindo que você sinta a energia de uma árvore, a alegria de um animal, a sabedoria silenciosa de uma montanha. É essa sensibilidade que te torna um curador, um conselheiro, um artista nato. Você não precisa que lhe digam o que uma pessoa está sentindo, você simplesmente sabe. Carregar essa marca é aprender a ser um guardião do seu próprio campo energético. É saber quando se abrir para o mundo e quando se recolher em seu santuário interior para limpar, purificar e recarregar. É transformar a maldição de sentir tudo na bênção de compreender tudo em um nível muito mais profundo. Se você sempre se sentiu como um radar humano, captando as tempestades emocionais antes mesmo que as nuvens aparecessem no céu, se a energia dos lugares e das pessoas te impacta de forma avassaladora, você carrega a segunda e poderosa marca. A combinação dessas duas primeiras marcas, a busca incessante pela verdade e uma sensibilidade que te faz sentir tudo profundamente,
inevitavelmente te conduz a um estado de ser que define a terceira marca. É um dos sentimentos mais paradoxais e formativos na jornada do escolhido. É a solidão da alma antiga. Esta não é a solidão comum da falta de companhia. Você pode estar cercado de pessoas, ter amigos, uma família, um parceiro amoroso e ainda assim, no fundo do seu ser, habita um sentimento persistente de solidão. É uma solidão existencial, uma sensação de não pertencimento que te acompanha como uma sombra. É o sentimento de ser um viajante de uma terra distante, falando uma língua que poucos entendem. Você observa as preocupações, as ambições e os dramas do mundo ao seu redor e, embora possa participar deles, uma parte de você permanece distante, como um antropólogo estudando uma tribo estrangeira. As conversas sobre trivialidades, a obsessão por status, o medo da morte, tudo isso parece estranhamente distante da sua realidade interior. Essa solidão vem da sua alma ser antiga. Você carrega em seu campo energético as memórias e a sabedoria de inúmeras vidas, mesmo que sua mente consciente não se lembre delas. Isso se manifesta como uma maturidade precoce, uma visão de mundo que parece muito mais velha do que a sua idade cronológica. Desde criança, você pode ter se sentido mais à vontade conversando com adultos do que com outras crianças. Você via os jogos sociais, as panelinhas, as disputas de ego e simplesmente não conseguia se engajar de forma autêntica. Não era a arrogância, era um simples desinteresse, como se você já tivesse jogado aquele jogo centenas de vezes antes. Essa marca te separa. É a grande ferramenta da separação divina. Para que você possa descobrir quem realmente é, o universo precisa te isolar das influências que te manteriam preso na identidade coletiva. Essa solidão te força a ir para dentro. Ela te obriga a encontrar conforto em sua própria companhia, a desenvolver uma relação profunda com o seu eu interior, com a natureza, com o divino. É no silêncio do seu quarto, na quietude de uma caminhada solitária, que você ouve as respostas que a sua alma tanto buscava. É uma jornada dolorosa, não se engane. Haverá momentos em que você ansiará por ser normal, por se encaixar, por compartilhar da mesma empolgação que os outros sentem por coisas que, para você, parecem vazias. Você se sentirá como um estranho, um exilado, mas é precisamente neste exílio que o seu caráter é forjado. Você aprende a depender não da validação externa, mas da sua própria bússola interna. Você aprende a ser o seu próprio melhor amigo, o seu próprio guia, o seu próprio porto seguro. E com o tempo, você começa a entender o propósito dessa solidão. Ela não era para te punir, mas para te preparar. Ela te limpou das distrações, te fortaleceu em sua soberania e te tornou um farol de autenticidade. E é essa autenticidade que, eventualmente, atrairá para a sua vida outras almas antigas, outros viajantes que também falam a sua língua. A solidão não é o destino final, é a ponte para a verdadeira comunhão. Se você sempre se sentiu um passo fora do ritmo do mundo, se a sua alma anseia por uma profundidade que raramente encontra, e se a solidão tem sido a sua mais fiel e exigente professora, você carrega a marca inconfundível da alma antiga. Se estas palavras estão fazendo o seu coração vibrar, se você se reconheceu até aqui, em cada sede, em cada sensibilidade, em cada momento de solidão, saiba que você não está nesta jornada por acaso. Este é o ponto de não retorno. Continue comigo, pois vamos entrar agora no coração do deserto, na forja da alma, onde os escolhidos são verdadeiramente testados e transformados. Vamos explorar a marca mais temida e, ao mesmo tempo, a mais poderosa de todas. Esta próxima marca é o grande divisor de águas. É o batismo de fogo que queima tudo o que não é real, deixando apenas a essência indestrutível da sua alma.
a atração pelo abismo, mais conhecida como a noite escura da alma. Enquanto a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo da dor, do caos e da escuridão, o escolhido, em algum momento, é inexplicavelmente atraído por eles. Não por um desejo mórbido ou autodestrutivo, mas por uma necessidade intrínseca de compreender os mistérios mais profundos da vida. Você não se contenta em viver apenas na luz superficial. Você sabe que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro poder, reside na integração da sombra. Isso se manifesta como uma coragem para olhar para os seus próprios demônios, para confrontar seus medos mais profundos, suas feridas mais antigas. Mas a noite escura da alma é mais do que uma autoanálise. É um evento cósmico orquestrado pela sua própria alma para acelerar a sua evolução. É quando o universo remove à força tudo aquilo em que você baseava a sua identidade. Pode começar com a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma crise de saúde, um colapso financeiro. De repente, o chão sob os seus pés desaparece. As estruturas que te davam segurança se desmoronam. Os amigos que você pensava ter se afastam. A pessoa que você pensava ser se dissolve em fumaça. Este é o abismo. É um período de desolação profunda, de confusão, de desespero. Você se sente completamente perdido, abandonado por Deus e pelo universo. A sua antiga fé, suas crenças, nada mais faz sentido. A dor é tão intensa que parece que vai te aniquilar, e de certa forma ela vai. Ela vai aniquilar o seu ego. O ego é a identidade falsa que construímos, baseada em nosso nome, nossa profissão, nossas posses, nossas relações. A noite escura da alma é o processo divino de desmantelar essa construção. É extremamente doloroso porque nos apegamos a essa identidade como se fosse a nossa própria vida. Mas o escolhido, mesmo no fundo do poço, carrega uma centelha de consciência que o impede de se entregar completamente ao desespero. No meio do caos, uma pequena voz sussurra: isto tem um propósito, renda-se. E é aqui que a atração pelo abismo se revela. Em vez de lutar desesperadamente para reconstruir o velho mundo que ruiu, você aprende a se sentar na escuridão. Você aprende a ficar quieto no vazio. Você para de pedir a Deus para te tirar do sofrimento e começa a perguntar: o que você está tentando me ensinar com isso? Essa é a virada de chave, a rendição. Você mergulha de cabeça no abismo da sua própria dor, não para se afogar, mas para encontrar as pérolas de sabedoria que estão escondidas nas profundezas. E lá, no silêncio absoluto, despojado de tudo, você encontra algo que não pode ser tirado de você: a sua essência divina, a sua conexão direta com a fonte. Você emerge da noite escura da alma como uma fênix renascida das cinzas. Você não é mais a mesma pessoa. O medo da morte diminui, porque você já morreu em vida. O apego às coisas materiais se esvai, porque você aprendeu a viver sem nada. A necessidade de aprovação externa desaparece, porque você encontrou a aprovação dentro de si mesmo. A sua noite escura não foi o seu fim, foi o seu batismo. Se você já caminhou por este vale de desolação e emergiu do outro lado, não quebrado, mas renascido, com uma força e uma sabedoria que não podem ser ensinadas em livros, você carrega a marca sagrada e profunda da travessia do abismo. Após emergir da escuridão, a sua percepção da realidade muda fundamentalmente. Você não vê mais o mundo da mesma forma, e é aqui que a quinta marca se revela, como a primeira luz do amanhecer após a tempestade. É o dom de enxergar padrões divinos. Onde antes havia caos, agora você vê orquestração. Onde havia coincidência, agora você vê sincronicidade. O universo começa a falar com você em uma linguagem simbólica, e você, agora sintonizado em uma nova frequência, começa a entender.
Esta marca se manifesta de maneiras muito práticas. Você começa a ver números repetidos por toda parte. 1111 no relógio, 222 em uma placa de carro, 444 no valor de uma compra. No início, você pode achar que é apenas uma casualidade, mas a repetição se torna tão insistente que é impossível ignorar. Você pesquisa e descobre que esses são sinais, mensagens dos seus guias, do universo, confirmando que você está no caminho certo. Mas vai muito além dos números. Você pensa em um amigo distante e minutos depois ele te liga. Você tem uma dúvida e, ao abrir um livro aleatoriamente, encontra a resposta exata na página que se abriu. Você vê uma pena branca no seu caminho em um momento de dificuldade, sentindo-a como um abraço do reino espiritual. Você encontra os animais de poder certos nos momentos certos, trazendo as mensagens que você precisa ouvir. O dom de enxergar padrões divinos é a capacidade de ler a matriz energética por trás da realidade física. Você começa a entender que nada é por acaso. Cada pessoa que entra na sua vida, cada desafio que você enfrenta, cada alegria que você experimenta, tudo faz parte de uma tapeçaria intrincada, tecida com um propósito maior. Isso te transforma de uma vítima das circunstâncias em um co-criador consciente da sua realidade. Você aprende a prestar atenção aos sinais. Você aprende a confiar na sua intuição, que é a sua linha direta de comunicação com esses padrões. Quando algo parece certo ou errado em um nível profundo, você aprende a ouvir, mesmo que a lógica diga o contrário. Essa marca também te permite ver os padrões na vida dos outros. Você se torna capaz de olhar para a história de alguém e ver o fio dourado do propósito que conecta todos os seus sofrimentos e triunfos. É por isso que as pessoas são naturalmente atraídas a você em busca de conselhos. Você não oferece soluções prontas, mas ajuda a pessoa a ver o padrão maior em sua própria vida, a entender a lição por trás da dor. Viver com esta marca é como viver em um diálogo constante com o mistério. O mundo se torna um lugar encantado, cheio de magia e significado. A separação que você sentia antes começa a se dissolver, pois você percebe que está intrinsecamente conectado a tudo e a todos. Você entende que é uma célula no corpo de Deus e que cada pulsação do universo reverbera dentro de você. Se você parou de acreditar em coincidências e passou a ver a mão do divino em cada pequeno detalhe da sua vida, se o mundo se tornou para você um livro aberto de símbolos e mensagens, você carrega a quinta e luminosa marca. A jornada através da noite escura e o despertar para os padrões divinos do universo te preparam para a manifestação da sexta marca. Esta é a marca do curador, do alquimista da alma. É a culminação de todo o sofrimento que você já enfrentou, transformado em ouro puro. É o coração que transmuta dor. Lembre-se da sua sensibilidade magnética, a segunda marca. No início, ela era um fardo. Você absorvia a dor do mundo e ela te adoecia. Mas depois da travessia do abismo, algo muda. A sua sensibilidade não desaparece. Ela se aprofunda. Mas agora está acoplada a uma força e a uma sabedoria que você não possuía antes. O seu coração se torna um portal alquímico. Você se torna capaz de sentir a sua própria dor e a dor dos outros com uma profundidade imensa, mas sem se identificar com ela. Você não é mais a dor. Você é o espaço consciente que a acolhe. E ao acolhê-la nesse espaço de amor e consciência, a dor começa a se transformar. É por isso que as pessoas se sentem seguras para serem vulneráveis com você. Elas sentem em um nível inconsciente que o seu campo energético é um porto seguro. Elas podem te contar suas histórias mais sombrias, seus segredos mais vergonhosos, e não sentem julgamento da sua parte. O que elas sentem é uma compaixão profunda, uma aceitação radical. A sua presença, por si só,
começa a ter um efeito curativo. A sua ferida é o portal por onde a luz entra, porque você conheceu o abismo, você não tem medo da escuridão de ninguém. Porque você sentiu a desolação, você pode se sentar com alguém em seu desespero, sem tentar apressar o processo, sem oferecer clichês vazios. Você sabe que, às vezes, a cura mais profunda acontece quando alguém simplesmente tem a coragem de estar presente com a nossa dor, sem tentar consertá-la. Essa marca te transforma em um pacificador. Em situações de conflito, você consegue enxergar a dor por trás da raiva de cada pessoa envolvida. Você se torna uma ponte, capaz de traduzir as necessidades não atendidas de um para o outro. Você não toma partido, você se alinha com a cura, com a solução mais elevada para todos. Transmutar dor não significa eliminá-la, significa encontrar o dom dentro dela. Você olha para o seu próprio passado, para as traições, os abusos, as perdas, e em vez de sentir amargura, você consegue sentir gratidão. Não pela dor em si, mas pela força, pela sabedoria e pela compaixão que nasceram dela. Você se torna um testemunho vivo de que o sofrimento não precisa ser o fim da história. Pode ser o início da sua verdadeira missão. Carregar esta marca é uma grande responsabilidade. Exige que você mantenha o seu próprio coração limpo, que continue fazendo o seu trabalho interior, para que você possa ser um canal puro para essa energia de transmutação. É um chamado para servir à humanidade de uma das maneiras mais profundas possíveis, ajudando a aliviar o fardo do sofrimento coletivo, um coração de cada vez. Se a sua própria dor te ensinou a abraçar a dor do mundo com amor e sem medo, se a sua presença acalma as tempestades nos corações alheios, você carrega a sexta e sagrada marca do alquimista. E assim, chegamos à culminação da jornada, a marca final que dá sentido a todas as outras. Depois de despertar para a verdade, de sentir a energia do mundo, de caminhar pela solidão, de atravessar o abismo, de ver os padrões divinos e de aprender a transmutar a dor, uma nova força começa a te guiar. Não é uma ambição pessoal, não é um desejo do ego, é um pulso profundo, uma correnteza irresistível, é a sétima marca, a bússola interna que aponta para o serviço. Em algum ponto, a sua jornada deixa de ser sobre você. A busca pela sua própria cura, pela sua própria iluminação, se transforma em um desejo avassalador de contribuir para algo maior. Você entende que não foi forjado no fogo apenas para o seu próprio benefício. Você foi preparado para servir. Essa bússola interna é infalível. Ela te afasta de oportunidades que, embora lucrativas ou prestigiosas, não estão alinhadas com a sua missão de alma. E te empurra, às vezes de forma desconfortável, em direção a caminhos que a sua mente lógica não consegue entender, mas que o seu coração reconhece como casa. O serviço para o escolhido não se parece necessariamente com o que a sociedade define como serviço. Não se trata apenas de trabalhar em uma ONG ou se tornar um líder espiritual. A sua missão pode ser única e perfeitamente desenhada para os seus dons. Pode ser criar arte que eleve a consciência humana. Pode ser escrever palavras que despertem as almas adormecidas. Pode ser educar crianças de uma nova maneira, honrando a sua soberania e sabedoria. Pode ser curar corpos, mentes e espíritos através de terapias holísticas. Pode ser construir comunidades baseadas em cooperação e não em competição. Pode ser simplesmente ser uma presença de paz e estabilidade em um ambiente de trabalho caótico ou em uma família disfuncional. A forma não importa. O que importa é a intenção. Você não foi chamado para ser normal. Você foi chamado para ser um farol. A sua missão é simplesmente ser você, em sua forma mais autêntica e poderosa, porque a sua vibração por si só já é um ato de serviço.
Ela eleva a frequência de todos que entram em contato com você. Carregar esta marca significa que a sua alegria mais profunda vem de ver os outros crescerem, de testemunhar o despertar de outra alma. O sucesso pessoal perde o seu brilho. A sua realização está intrinsecamente ligada ao bem-estar do todo. Você entende, em um nível celular, a verdade da unidade, que ao curar o outro, você cura a si mesmo, que ao elevar o coletivo, você eleva a sua própria jornada. Esta bússola te dá uma coragem imensa. Você se torna disposto a falar a sua verdade, mesmo que sua voz trema. Você se torna disposto a defender o que é justo, mesmo que fique sozinho. Porque você não está mais operando a partir do medo do ego, mas a partir da força do seu propósito divino. Você sabe que não está sozinho, que forças invisíveis te apoiam, te guiam e te protegem. Se você sente esse chamado irrefutável para deixar o mundo um lugar um pouco mais iluminado do que o encontrou, se a sua maior motivação não é mais o ganho pessoal, mas o serviço ao despertar coletivo, então você carrega a 7ª e última marca, a marca que sela o seu destino como um dos escolhidos. Estas são, portanto, as 7 marcas invisíveis: a sede por verdade, a sensibilidade magnética, a solidão da alma antiga, a atração pelo abismo, o dom de enxergar padrões divinos, o coração que transmuta dor e a bússola interna que aponta para o serviço. Elas não são um checklist para o ego. Ter uma ou todas elas não te torna melhor ou pior do que ninguém. Elas são simplesmente o mapa de uma estrada menos percorrida. Uma estrada de profunda transformação, de imenso desafio e de propósito incomparável. Se você se reconheceu nesta descrição, saiba que a sua estranheza é a sua santidade. A sua sensibilidade é a sua força. A sua solidão foi a sua preparação. Essas marcas não te fazem melhor que os outros. Elas te fazem responsável por eles. Elas são o seu contrato com o divino, assinado antes mesmo de você nascer. Um contrato para ser um portador da luz em tempos de escuridão. Para ser uma âncora de calma em um mar de caos. Para ser um lembrete vivo do que é possível quando uma alma decide responder ao seu mais alto chamado. Abrace as suas marcas. Honre a sua jornada. Pois o mundo precisa, mais do que nunca, da sua luz única e insubstituível. Você não chegou até aqui por acaso. O chamado foi feito e agora você desperta.